Olá a todos, eu sou Alexandre Esteves, aquele cara que morre de rir com desenho de adolescente, e eu queria falar com vocês hoje sobre o nosso queridíssimo, o favorito da galera, o mito anime de Kaguya-sama. A terceira temporada acabou agora há pouco e ela meio que deu o que comentar, assim, né? Eu entendi, agora que eu assisti, por que o pessoal hypou tanto. E foi bom, inclusive, eu ter esperado terminar pra assistir, porque essa reta final, se eu ficasse acompanhando semanalmente, esperando por esse último episódio, meu Deus, que ansiedade. Tivemos um passo considerável na história nesses últimos eventos de Kaguya, e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre, e falar sobre a série no geral, já que eu nunca fiz um vídeo de Kaguya, então é uma boa oportunidade. Desde 2019, eu creio que quando começou a adaptação de Kaguya, a minha primeira reação foi: seinen psicológico comédia. Que porra é essa? E quando eu de fato parei pra assistir, ele não é nada diferente do que eu tava esperando não, é um anime bem comum. O que não significa que ele não seja muito divertido. Eu gosto muito que Kaguya, enquanto ele executa aquela comedinha colegial meio genérica ali, ele tem um punchline central que é totalmente uma paródia de batalhas mentais, de batalha psicológica, onde a gente tem um casal, né, a Kaguya e o Shirogane, eles gostam do outro, eles sabem que eles gostam do outro, mas nada pode ser tão simples ao ponto de eles só chegarem e confessarem. Eles têm que fazer um jogo mental para fazer o outro confessar primeiro, criar situações, estratagemas, tudo por um motivo completamente estúpido. Vocês lembram que eu falei no meu vídeo passado de Spy Family? Quanto mais construído e elaborado for algo em prol de um ideal completamente ridículo, mais divertido e mais engraçado fica. Não que Kaguya seja genial e complexo, mas a gente tem aquelas estratégias que realmente fazem sentido, fazem total sentido na relação dos dois para colocar um outro em desvantagem ou sair por cima, em cima de uma simples confissão besta de gostar um do outro. Eu amo essa gag, eu acho extremamente divertido. O título Love's War é perfeito, define perfeitamente o anime, e eu acredito que a série se sustente muito bem nisso. Essa proposta de Kaguya, ela faz algo que eu gosto muito, que é brincar com o introspectivo das pessoas perante situações sociais. É extremamente fácil de você se identificar, de você comungar com uma situação onde há um malabarismo ali na conversa ou na interação social que você tem para poder extrair algo daquilo. É de senso comum isso, a gente já vê como natural a gente ter filtros, sabe? A gente não é 100% sincero o tempo inteiro com todo mundo. Existe uma norma de conduta social que é aceitável ou não, que soa normal ou estranho, a forma como a gente interage, e a gente tem que tomar cuidado em como a gente fala ou como a gente se expressa, como a gente reage perante as pessoas, pra gente conseguir extrair um resultado favorável pra gente, porque a gente se importa com o que as outras pessoas pensam. A gente não é 100% transparente. Então, se eu quero falar uma coisa, eu preciso achar um momento para falar isso. E se eu preciso muito manifestar essa coisa, eu não quero que fique estranho, eu tenho que criar um momento para eu falar isso. Então eu tenho uma pequena estratégia para induzir o assunto desse jeito para eu conseguir entrar em algum momento. Se eu falhar, vai ficar um climão. Então eu vou criar uma situação aqui no nosso convívio para que ele mostre esse lado dele, para que eu possa provar um ponto em cima disso, sabe? Coisas assim, é normal, natural isso. Para que nossos pensamentos, nossos sentimentos atinjam as outras pessoas, tudo precisa de um momento, de uma forma certa de fazer. E de vez em quando em comédia eles pegam esse fator e exageram de uma forma muito excêntrica em cima, e eu geralmente adoro. Kaguya-sama é exatamente isso. Não só na punchline principal do Shirogane com a Kaguya querendo um fazer o outro confessar, como essa é a piada principal que aborda o anime inteiro. Nessa mesma temporada você vê situações como o Ishigami percebendo que o fone da Miko tá solto e ele tem que fazer parecer que não, pra poder não deixar ela desconfortável. Ou então no final mesmo que o Shirogane tem o plano dele com a Kaguya, mas o Ishigami se confessou no meio da situação e se der errado a confissão dele, acabou o clima pra ele poder fazer o plano. Então eles têm que tentar fazer dar certo a situação do Ishigami pra não ter climão, pra ter a oportunidade de executar o plano deles. A piada é sempre assim, eu gosto muito. Eu acho essa gag que Kaguya escolheu pra brincar muito divertida. Ele pega a essência de estratégia do mind game e batalhas psicológicas e aplica na essência mais frívola possível de uma batalha psicológica, que é isso, uma situação cotidiana onde eles estão tentando tirar um proveito mínimo de uma coisa completamente fútil. É extremamente divertido. Pra mim o humor tá na dose certa, sabe? Ele é muito exagerado e tem que ser exagerado esse tipo de comédia. Não adianta ele querer fazer, olha, piadas, trocadilhos, um humor sutil. Não, tem que ser arrebentado, tem que ser exagerado, e Kaguya é muito extravagante. Ele tem reações exageradas, sabe? As respostas às piadas são muito exageradas. A direção é boa, não adianta só colocar um ângulo aqui e ali, olha, o personagem fez uma caretinha engraçada. Não, tem que ir mais longe, sabe? Rolou um negócio inesperado, tá lá a cara da Kaguya com um traço mais carregado, assim, a dubladora Kogaoi, maravilhosa, berrando, assim, super exagerado. Ah, e o Shirogane canta mal. Vai tá a Hayasaka evitando ele porque ele canta mal, hahaha. Não, a Hayasaka
desmaia, a Chica cai no chão espumando. É uma carga na direção, assim, pra enfatizar como ele canta mal, sabe? É muito forçado. É assim que tem que ser. Sempre vai ter uma cena mais carregada, uma cena com traço diferente, uma coloração exótica, uma cena feita em quadrinhos ou pegando o estilo do mangá. Sempre vai ter uma coisinha. A tela tem que estar sempre em atividade. Tem que ter o que a gente tá olhando. Não é só cenas passando enquanto a gente ouve os diálogos. Tem que explorar o visual, sabe? E a gente sempre tem muito exagero, até textualmente mesmo, não só na produção, mas pra fazer tudo isso funcionar. Eu acho muito divertido. E eu acho que através de toda essa sintonia, ele entrega perfeitamente uma rotina adolescente, sabe? Eu acho isso muito honesto. Ao mesmo tempo que ele é muito exagerado e aquelas comédias arrebentadas, ele transmite bem um colegial adolescente. Eu acho que os personagens são genuínos. Eles agem de maneira infantil. Isso pode ser uma nuance para um draminha ou isso pode ser uma característica da comédia, mas eu acho muito justo para retratar uma realidade colegial, sabe? Tem uma carisma muito bacana em cima disso, em cima daquele grupinho. Somando essa essência com a estrutura exagerada que o anime tem nas piadas, com a boa direção para deixar sempre muito extravagante na tela, tudo isso compõe uma comédia extremamente divertida para mim. Enfim, essa comédia se estende ao longo de 3 temporadas atualmente. No meio aqui e ali, como de praxe, a gente tem pequenos draminhas, que se for dosado pra mim é muito bem-vindo, não tem problema. Apesar das piadas, a gente tem um carinho por aqueles personagens, a gente de fato gosta deles. Então colocá-los em situações em que eles se abram pra gente, a gente se conecte um pouco mais com ele, é muito saudável, desde que isso não estrague a proposta principal da comédia. Pra mim, Kaguya sempre fez certo. São dramas extremamente simples, extremamente bestas, mas que funcionam e que fazem sentido com a ideia. Como eu disse no início, Kaguya pra mim exala muito bem uma rotina adolescente. A gente tem um draminha, por exemplo, da Kaguya muito triste por causa do celular dela, das fotos e que ela ia perder, que é um negócio completamente besta, mas é assim mesmo, a gente fica triste por coisa besta. É uma retratação genuína pra mim. Eu acho que Kaguya, no geral, muito honesto em tudo que ele tenta fazer. E, bom, nesta 3ª temporada, ele foi um pouquinho mais longe nessa questão de abrir os personagens pra gente se conectar mais com eles por fora da comédia. Nessa Season 3, metade da temporada praticamente, né, acho que foi a segunda metade inteira, foi dedicada a uns draminhas mais sérios. Tem piada no meio, claro, não é só drama durante 6 episódios, mas majoritariamente ele tá tentando trabalhar alguma coisa nos personagens. E eu acharia isso uma decisão ruim normalmente, como eu disse, pra mim não pode perder a mão no drama pra não estragar a proposta principal da comédia, mas foi por um motivo muito digno. Em alguma conclusão de temporada aí, eu comentei como eu queria que Kaguya em algum momento desse um resultado pra gente da situação deles. Em algum momento cansaria se ele ficasse só estendendo essa punchline pra sempre, e que eu queria muito um retorno, sabe? Apesar da punchline do anime e eles ficarem flertando psicologicamente, e se você oficializar eles como um casal meio que mata a piada, ainda assim eu acho que ele devia dar uma resposta, porque a gente não só gosta da piada, a gente gosta dos personagens, a gente gosta deles como um casal, a gente acha fofo, a gente quer ver isso dando frutos de alguma forma, e o que mais tem é comédia romântica que fica provocando eternamente o romancezinho sem dar resultado nenhum por muitos e muitos volumes. Eu não queria que Kaguya fosse assim, eu tinha esse medo. Então no fundo do meu coração eu sempre torcia para que a série soubesse se estruturar direito e desse respostas desse romancezinho, mesmo que seja uma piada no geral, um anime de comédia. E felizmente, para alegria de todos nós, a série fez. E fez direitinho, cara. Houve um arco inteiro de metade de uma temporada só pra tudo encaminhar pra essa situação. Mesmo que fosse estabelecido um pouco mais a fundo a relação deles, eu ia achar meio gratuito se fosse muito de um episódio pro outro, sabe? Mesmo sendo uma comédia, a gente considera aqueles personagens, a gente tem uma intimidade com eles, então o respeito pelo sentimento deles é sempre muito bem-vindo. E a série fez toda uma estrutura em volta desse pico para que tudo soe muito natural. Tem muita antecipação, sabe? Você não acha repentino quando isso começa a ser introduzido. O próprio narrador fala, né? O arco da confissão, coisa assim e tal. E apesar de ser divertido, você vê que os personagens estão se levando um pouco mais a sério, sabe? De pouco em pouco você vê que realmente a intenção deles de ser sincero um com o outro é genuína. Em algum momento nas conversas que a Shinomiya tem com a Hayasaka, ela só fala, não, eu gosto dele. Eu só gosto. E a Hayasaka foi surpresa, né? Ela nunca foi tão sincera consigo mesma. Então, através dessas pequenas doses de honestidade dos personagens aqui e ali que vão crescendo ao longo desse arco, a gente vai encaminhando para dar um retorno, finalmente. Para mim, foi tudo muito espontâneo, tudo muito natural. Não soou forçado, não soou enfiado ali porque o autor queria fazer isso de alguma forma, não pareceu abrupto, foi bem gradativo e eu achei honesto. Não pareceu o roteiro manipulando os personagens para que eles quebrem a piada e cheguem nesse momento. Pareceu realmente os personagens ali cansando um pouco dessa piada
e se entregando de vez pra expressar esse sentimento. Assim como a gente. A gente, em um momento, cansa da piada, não cansa de deixar achar engraçado, mas meio que já deu um pouco, sabe? A gente quer um passo a mais. A gente quer que isso vá pra algum lugar. E os personagens também. Esse sentimento pra mim foi legítimo. Talvez seja não só um sentimento nosso, como também do autor, que expressou isso através dos personagens, sabe? Ele quer que isso seja levado adiante de alguma forma. E durante esse arco, isso acontece com uma progressão muito gostosinha. Ao longo dos episódios você vê os personagens se soltando. A Kaguya um pouco menos, ela é um pouco mais receosa. Você vê que o Shirogane é um pouco mais maduro que ela. Enquanto ele tá levando um pouco mais a sério. É claro que a situação pro lado dele exige que ele leve um pouco mais a sério. Mas a Kaguya é um pouco mais infantil, um pouco mais receosa. Quebrando aos pouquinhos e tentando também se entregar. Você tem ali momentos como a Kaguya preocupada, conversando com a Hayasaka, em como ela vai manifestar isso. Ela realmente tá preocupada em como ela vai falar e tal. É engraçadinho, mas é muito meigo. A gente consegue levar a sério os sentimentos dos personagens. Houve a situação que foi o catalisador pra desencadear essa situação onde eles têm que se confessar. E eu gostei que não foi só essa situação, porque o motivo em si foi muito simples. O Shirogane tem que ir embora. Tá, já vi isso várias vezes. Mas não só houve esse estopim, como houve, como eu disse, essa estrutura em volta pra conseguir carregar esse pico, esse momento de catarse. E tudo encaminha pra esse ápice, o ponto alto do plano do Shirogane lá, muito bonitinho, gostei a beça, onde a gente finalmente tem a nossa resposta, a nossa resolução do romancezinho, com direito a beijinho e tudo, cara. Que maravilha. Eu achei muito satisfatório, digno demais, feito de forma honesta. E aqui temos mais um aspecto onde eu acho que Kaguya trabalha muito bem tudo que ele quer fazer. Não só na comedinha, na ideia de pegar aquela punchline, como eu falei, pra exagerar, e a estrutura dos personagens e tudo, como também na hora de levar a sério e dar um passo pra fora da piada pra entregar pra gente. Foi um tempo bom. Foi o quê? 2 temporadas e meia só na piadoca pra gente ter um momento sincero como esse agora. Tá ótimo. E agora eu entendi por que essa temporada tava tão hypada. Agora, a questão que fica é, e daqui pra frente? Como vai ser? Eu estou muito curioso, porque o autor não decidiu dar essa resolução pra gente e encerrar a obra. Ele decidiu continuar. Só que essa resolução mata um pouco a piada, né? Porque a gag tá em eles ficarem flertando. Então assim, eu visualizo 2 modelos que podem ser seguidos aqui pra frente, que é o anime entrar numa nova fase, focando num relacionamento dos dois, amadurecendo a relação deles, o que particularmente me apetece muito, ou ele não abandonar a gag, continuar fazendo as batalhinhas psicológicas, que é o tema do anime, mesmo que eles tenham uma relação estabelecida. Não mais querendo fazer o outro se confessar, mas querendo extrair alguma coisa um do outro, sabe? Ainda dá pra manter a piada de alguma forma, é maleável, dá pra fazer. Sinceramente, pra mim, a melhor hipótese é os dois. Manter o tema pra não trair a proposta, não entrar numa fase completamente diferente e trair um pouco a ideia da obra, manter as batalhas psicológicas e tudo mais, e ainda assim estar numa vibe um pouco diferente, amadurecendo a relação deles, aproximando cada vez mais os dois. Eu acho que é completamente possível administrar os dois lados. Esse pra mim é o melhor resultado daqui pra frente. O pior seria se o autor tentasse ignorar que isso aconteceu e deixar eles ainda flertando no mesmo estado. Ai, foi só um beijo, mas ele ainda não se declarou de verdade, então a gente não tá namorando nem nada, hein? Quero fazer ele confessar de verdade agora. Não. Isso aí seria desrespeitoso com o que você acabou de fazer. Pô, fez tudo certinho, agora vai jogar fora? Eu, particularmente, nunca tive interesse no mangá de Kaguya. Pra mim, o anime parece uma versão melhorada, né? Eu acho que eu não riria tanto do mangá quanto do anime, que tem a direção, né? E todo aquele exagero visual e tudo mais. Só que esse foi o primeiro momento em que eu tive curiosidade suficiente pra ir olhar o mangá. Porque a história teve essa virada, né? E aí eu tô muito curioso pra saber como que vai se suceder daqui pra frente. Como que ele pretende manejar a obra agora que ele quebrou a piada principal dele. Mas, felizmente, eu posso conter essa minha curiosidade por enquanto, já que já temos um filme de Kaguya anunciado. Oh, maravilha! Não sei quando vai sair, mas temos um filme de Kaguya no forno. E assim, se eles capricharem aquela essência de Kaguya com a direção bacana, só que com uma produção melhor ainda de longa-metragem, amigo, eu vou gostar, hein? Vamos ver. Mas enfim, isso é o que eu espero. Leitores do mangá, digam aí o que vocês acham, sem spoilers de preferência, de como a história se sucede, de como a história lida com essa situação de agora. Foi bem colocado e continua trabalhando bem, ou era pra ter acabado ali? Diga aí o que você acha, porque eu estou muito curioso. Eu gosto muito dos personagens, eu amo muito a Shinomiya e tô animado pra ver como isso se sucede. Se a história for trabalhada direitinho, for trazer esses draminhas assim, de maneira honesta, minimamente bem trabalhado como foi, eu vou achar muito bacana. Mas, bom, acho que deu de Kaguya por hoje. É isso aí que eu queria manifestar pra vocês. Sempre bom esporadicamente reacender a paixão por essa série, que eu imagino que vocês gostem tanto quanto eu. E vamos ver como vai ser daqui em diante, certo? Mas eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, meu povo. Se não conhece o canal, se inscreve aí. Tô sempre aqui dando opiniãozinha de anime cringe. Se conhece, mas por algum motivo você não gosta de mim o suficiente pra me seguir nas redes sociais, foda-se, me siga nas redes sociais, tá na descrição. Eu faço live uma vez ou outra também, então se quiser colar de vez em quando, né? E um abração, como sempre, pros membros aí embaixo, certo?
Vocês são bravos. Agora me despeço, um abraço para todos e até mais.